Gravando. Share screen aqui, deixa eu achar. Aula 3. Estão enxergando? Sim. Então vamos continuar aqui os testes, né? Agora vamos ver o teste da razão. O que é o teste da razão? Numa série, eu vou analisar a razão entre o termo e o anterior. Se essa série se comportar mais ou menos como uma PG, então o termo seguinte vai ser mais ou menos o anterior vezes uma razão. Então, se eu fizer a n mais 1 sobre n, eu vou ter aproximadamente uma razão aqui. Então, se a minha série se comportar de forma parecida com uma PG, essa série com R menor do que 1, essa série vai convergir. E é o que diz esse teste aqui, ó. Se a razão for menor que 1, então a série converge, porque ela se comporta de forma muito parecida com a PG. Se for maior que 1 ou infinito, a série diverge. E se ρ igual a 1, eu não sei, né? Então depende da série. Então, é inconclusivo quando a razão dá 1. Então vamos pegar um exemplo. 1 sobre n fatorial. Então o meu termo AN vai ser 1 sobre n fatorial. Quando eu pego a razão, vai ficar 1 sobre n mais 1 fatorial sobre 1 sobre n fatorial. Então, cancelando, vai ficar 1 sobre n mais 1. Esse limite dá 0, então a série converge. Então, a série de 1 sobre n fatorial vai convergir pelo teste da razão. Segundo exemplo aqui, n sobre 2 elevado a n. Vamos calcular a razão. Vai ficar n mais 1 sobre 2 elevado a n mais 1 sobre n sobre 2n. Aí, multiplicando o primeiro pelo inverso do segundo, 2n vai cancelar com 2n mais 1, vai ficar um 2 embaixo. Sobrou esse 2 aqui. 2 constantes, então a gente pode passar para fora do limite, ficar meio. E limite de n mais 1 sobre n dá 1. Então, isso dá meio que é menor que 1. Logo, essa série vai convergir. Tá clara essa ideia? Então, eu não estou vendo o chat não, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, fala aí e me para. Exemplo 3. n elevado a n sobre n fatorial. Então, vamos olhar para cá. Com n mais 1, tem n mais 1 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, dividido por n elevado a n sobre n fatorial. Repete o primeiro, multiplica o segundo. N fatorial vai cancelar com n mais 1 fatorial, vai sobrar n mais 1 embaixo. Aqui, como tem n mais 1 elevado a n mais 1, cancelando com 1n mais 1 embaixo, vai ficar n mais 1 elevado a n. Porque cancelou com 1n mais 1 que sobrou embaixo. E esse n sobre elevado a n não cancela com ninguém. Então, desse termo aqui. Esse termo é a mesma potência em cima e embaixo. Então, eu vou agrupar na mesma potência. N mais 1 sobre n, elevado a nzão. O que é isso? 1 mais 1 sobre n elevado a n, que é o limite fundamental exponencial, da E. É maior do que 1, então a série diverge. Então é só pegar aqui o termo, botar o n mais 1 sobre o AN e calcular o limite. Exemplo 4. 2n fatorial sobre 4 elevado a n. Então, novamente, abrindo a n mais 1 sobre a n. Vai ficar 2n mais 1 fatorial sobre 4 elevado a n mais 1. 2n fatorial sobre 4 elevado a n. Aí, aplicando distributivo, vai ficar 2n mais 2 fatorial. 4 elevado a n mais 1 vai cancelar com 4n. Vai ficar só um 4 aqui embaixo. E 2n mais 2 fatorial é 2n mais 2 vezes 2n mais 1 vezes 2n fatorial.
Então, cancela 2n fatorial, vai ficar 2n mais 2, 2n mais 1 sobre 4. Quando o n tende a infinito, se vai dar infinito, né? Logo a série diverge, que é o nosso caso B aqui, ó, limite da infinito. E exemplo 5, 1 sobre 2n menos 1. Eu tenho aqui a n mais 1 sobre a n. Aplicando distributiva, 2n mais 2 menos 1 vai ficar 2n mais 1. Repetindo o primeiro, multiplicando o inverso do segundo. 2n menos 1 sobre 2n mais 1. Quando n tende a infinito, vai dar 1. Bem, quando a razão dá 1, eu não posso afirmar se converge ou se diverge. Então, o que eu tenho que fazer? Analisar outro caso. Olhar para outro teste para analisar essa série aqui. Alguma dúvida até aqui? Não. Não, professor. Agora não, professor. Ok. Então, outro teste, teste da raiz. Como é que é o teste da raiz aqui? Eu vou fazer a raiz m do enésimo termo. É a mesma ideia aqui da PG, né? Se na minha PG eu tiver um AN igual a A1 vezes R elevado a N, e a raiz for menor do que 1, isso aqui vai tender a um número menor do que 1. Né? Pega uma PG, faz esse teste da raiz, você vai ver que ele vai ser menor do que 1 se a PG for convergente. Então, isso aqui diz que a série se comporta de forma parecida com uma PG. Então, vamos olhar para cá. A minha série é 4n menos 5 sobre 2n mais 1, tudo isso elevado a n. Então, ele é um ótimo sujeito para fazer o teste da raiz, né? Porque a raiz vai cancelar com sua potência, então vai ser tranquilo de se trabalhar. Então, o que vai sair? Cancelou a potência da raiz, cancelou a potência com a raiz, vai ficar 4n menos 5 sobre 2n mais 1. Esse limite vai dar... Oi? Eu só queria saber, de cada um desses testes, tem sempre uma coisa que a gente olha para dar uma pista de que tipo, qual teste vai ser melhor. Nesse caso, você olhou a potência. Você olhou a potência e pensou, para isso aqui é bom um teste da raiz. Foi isso? Isso. Perfeito. Porque vai ajudar bastante. Olha só, olha os exemplos anteriores. Aqui tem um fatorial, né? N mais 1 fatorial vai cancelar com N fatorial. Então, a teste da razão é uma boa para tirar esse fatorial daí. Entendi. Aqui tem uma potência, 2 elevado a N. 2 elevado a N mais 1 vai cancelar com 2 elevado a N. Então, é uma boa também. Então, quando eu tenho esse tipo de coisa, fatorial, uma constante elevado a N, né? Ou uma combinação desses caras, né? N elevado a N sobre N fatorial. Como é que eu vou analisar esse cara aqui? É complicado, mas N fatorial cancela com N fatorial, né? Esse N elevado a N aqui vai cancelar com N mais 1 também. Então, esse tipo de teste, esse tipo de coisa, com fatorial, com potência, o teste da razão ajuda. Esse aqui já está elevado a N. Né? Tudo elevado a N. Então, um teste da raiz pode ser um bom indicativo. Nem sempre isso vai dar certo. Mas é uma ajuda, entendeu? Beleza. Então, olha aqui, ó. 1 sobre log n mais 1 elevado a n. Então, tirar esse n aqui com o teste da raiz pode ser uma boa. Vamos olhar. Né? Vai ficar, cancelou a potência aqui, vai ficar 1 sobre log n mais 1. Bem, isso vai dar 0, né? Porque o log ele vai para infinito, quando ele tende a infinito. Então, isso aqui vai dar 0. Então, tirar essa potência aqui facilitou bastante. Um teste bem simples. Se eu fizesse o teste da razão, ia ser mais complicado. Eu ia ter log de n mais 2 elevado a n mais 1 sobre log de n mais 1 elevado a n. Ia ficar complicado de cancelar isso.
Então, tem sempre assim, a cara da função, ela vai te dar uma indicação de que teste você vai usar. Pelo menos uma dica, não vai ser 100% sempre, né? Mas a experiência vai te ajudar. Então, vou seguindo aqui, né? Se alguém tiver dúvida, pode me parar a qualquer momento, tá? Professor, Oi? se eu usar o teste... Peraí, deixa eu ver qual que é o nome. Esse último, Da raiz. da raiz. Isso. Aí, em vez de n, fosse 2n, ia ficar n ao quadrado? Aí eu ia ter que fazer Se ficasse a 2n... série. Aqui um 2n, Em vez tá de... falando? Isso, se fosse 2n. Então, mas o que vai acontecer? Ia ficar um quadrado aqui, certo? Uhum. Aí você pode passar o limite para dentro do parêntese, porque o quadrado é contínuo. Aí, certo. Aí resolve normal. Isso, ia dar 2 ao quadrado, né? O limite. Ah, beleza. Então o negócio é tirar o n, que o n está variando. Quanto mais constante tiver, melhor. Tá ok? Tá ok. Então, continuando aqui. Uma série alternada é uma série que está mudando de sinal. Então, um termo vai ser negativo, o outro positivo. Um termo negativo, o outro positivo. E eu posso expressar isso da seguinte forma: menos 1 elevado a n mais 1. Quando n mais 1 for ímpar, isso vai dar negativo. Quando n mais 1 for par, vai dar positivo. Então, intercala de sinal, tanto esse quanto esse. A diferença desse cara para esse é se o primeiro termo é negativo ou positivo. E o AN eu estou pegando positivo para deixar o sinal aqui fora, né? Então, o teorema, uma série alternada converge se a sequência AN for decrescente e tender a zero. Então, vamos olhar para cá. Esse termo aqui, menos 1 elevado a n mais 1, vezes 1 sobre n. O que está acontecendo? Cada vez que o n aumenta, 1 sobre n fica menor. Então, eu começo em 1. S1 igual a 1. O meu próximo termo vai ser menos meio. Então, eu dou um passo de meio para trás. O próximo termo vai ser mais 1/3. Então, eu dou um passo de 1/3 para frente. O próximo vai ser 1/4, menos 1/4 para trás. Então, eu dou um passo para trás, um menor para frente, um menor para trás, um menor para frente. E a cada iteração, eu dou um passo cada vez menor. Só que um para trás, um para frente. Então, como você pode olhar aqui no gráfico, esse cara está se aproximando de um valor aqui no meio, né? Ele vai convergindo. Se meu AN tende a zero, significa que a cada passo que eu dou, o meu passo é menor. E como a série alternada, um para frente, um para trás, eu estou me aproximando de algum ponto. Então, basta que a n seja decrescente, convergindo para zero. Então, é como se eu estivesse dando passos cada vez menores até parar num ponto aqui no meio. Então, esse é um teste para a série alternada convergir. Então, esse caso aqui, por exemplo, né? 1 sobre n tende a zero, a série é alternada, então ela converge. Um outro exemplo aqui. N mais 3 sobre n vezes n mais 1. Eu posso pegar aqui pelo teste da razão, também para verificar. Aqui é o teste absoluto, né? Um outro teste é o seguinte, o teste da convergência absoluta. Esse cara aqui, ele tende a zero, porque ele vai ser um polinômio de grau n sobre um polinômio de n ao quadrado, né? Então, quando a potência embaixo é maior do que em cima, isso aqui tende a zero, quando n vai para o infinito. Então, eu já sei que ele converge. E aqui tem um teste da convergência absoluta também. Eu vou passar... Esse teste aqui é isso, né? Tá fora do lugar. Eu devia ter colocado na convergência absoluta. Mas basta que ele seja decrescente tendendo a zero. E o AN é isso, né? Ele é decrescente tendendo a zero.
Mas vamos olhar aqui para a estimativa de erro. A estimativa de erro está dizendo que o S, que é o limite da série, está entre SN e SN mais 1. Ou entre SN mais 1 e SN, depende de quem for menor e de quem for maior. Está dizendo o seguinte, o S está dentro dessas duas bolinhas aqui, ó, em cada interação. Entre o S3 e o S4, ou entre S4 e S5, de acordo aqui com... Está sempre aqui dentro, ó, dentro de dois termos consecutivos. Então, posso pegar o S e o tamanho desse intervalo para estimar o erro. O erro é do tamanho desse intervalo. O S está aqui dentro. Então, eu tenho uma estimativa do erro aqui. S sobre SN é menor que o próximo passo. Então, vamos supor que... Vamos olhar para cá. 1 sobre N, né? Eu tenho que o meu S100 é a soma dos 100 primeiros termos. Então, qual é o erro da série? O erro da série é menor que 1 sobre 101, que é o próximo passo. Então, eu consigo dizer quando que eu posso parar, né? Se eu estou calculando isso numericamente, estou somando a série para calcular o valor, eu posso escolher assim, o meu erro aceitável é a segunda casa decimal. Então, quando o meu AN for menor do que 100, menor do que 1 sobre 100, meu erro está menor que a segunda casa decimal, então eu posso parar. Um exemplo, né? Aí você pode escolher quando você vai calcular numericamente uma série. Já a convergência absoluta, ela é um tipo de teste porque nem toda série vai ser alternada, né? Um positivo e um negativo. Aqui, por exemplo, eu não tenho essa alternação. Aqui é um positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo. Não está alternando o sinal. Mas eu ainda tenho como analisar se ela converge ou não. O que eu posso fazer? Eu pego os termos em módulo e vejo se eles convergem em módulo. Se convergir em módulo, eu digo que a série converge absolutamente, né? Módulo é o valor absoluto. E se não convergir em módulo, ele diverge absolutamente. Então, o que vai acontecer aqui? Vou olhar para essa série. É difícil analisar se ela converge ou não, por causa do sinal aqui. Mas vou pegar a convergência absoluta, né? O que eu posso fazer? Essa série, de forma absoluta, ela é uma PG. 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Né? Então, cada termo é anterior vezes meio. Então, eu sei que absolutamente ela converge. E se ela converge absolutamente, então ela converge simplesmente também. Ok? Então, uma série, se ela converge absolutamente, ela converge simplesmente. Ou seja, se eu tirar o valor absoluto, ela converge também. Agora, por outro lado, essa série aqui, ó, 1 menos meio, mais 1/3, menos 1/4, a gente viu que ela converge, porque o AN tende a 0, e é uma série alternada. Mas em valor absoluto, ela é série harmônica. Então, ela diverge absolutamente. Então, o que eu vou dizer sobre essa série aqui? Eu vou dizer que ela diverge absolutamente e converge condicionalmente. Né? Ou seja, se ela tem um sinal, ela converge. Se eu pegar valores absolutos, ela diverge. E é o nosso próximo tema aqui, ó, convergência condicional. Uma série convergente que diverge absolutamente, ou seja, essa série converge, mas se eu pegar o módulo, ela diverge. Ela é dita condicionalmente convergente. E nós temos esses dois exemplos aqui. Né? Essa série aqui de baixo, ela vai... essas duas séries, elas vão convergir se eu considerar o sinal, e elas vão divergir se eu considerar o valor absoluto. É o que aconteceu aqui, ó. É isso?
Hum, nossa, isso aqui vai divergir porque você pode comparar com a série P, né? Em módulo. Esquece isso aqui. Se eu pegar esse aqui em módulo, sem sinal, ele se comporta como se fosse 1 sobre N. Aí você fazer o teste da comparação com a série P, você vai ver que como a série P, 1 sobre N diverge, esse aqui diverge também, né? Comparação no limite. Teste da comparação no limite. Isso aqui eu tenho que corrigir, eu vou alterar. Isso aqui eu quis dizer que isso aqui tende a zero, né? Ele tende a zero. Essa série aqui tende a zero. Mas ela converge por causa do sinal, porque o sinal está mudando. Se ela pegar em valor absoluto, eu faço o teste da comparação com a série P, uma comparação no limite, e ela vai divergir. Essa aqui é a matéria de hoje. Ô, professor, Oi? então no final ela acaba divergindo Em valor absoluto. em valor absoluto. Isso. Se você considerar o sinal, ela converge. Sem o sinal, ela diverge. Então, se tivesse uma questão, eu colocaria como? Então, vai depender da questão. Por exemplo, Pra essa série, ela é convergência. condicionalmente convergente. Uhum. Significa que com o sinal ela converge, sem sinal ela diverge, que é o valor absoluto. Ah, sim, entendi. Então se eu perguntar, essa série converge absolutamente? Não, falso. Porque ela se comporta como uma série P, como uma série harmônica, né? O comportamento dela é igual ao da série harmônica, que é Uhum. 1 sobre N. Se eu botar essa série converge condicionalmente, verdadeiro. Tá, entendi. Obrigado. Valeu. Mais alguma dúvida, gente? Agora que eu tenho essa dúvida referente a duas questões da lista, por enquanto. Lista, qual lista? A 1? Lista 2. Lista 2, deixa eu abrir aqui lista 2. Qual a questão? Uma é a questão 3, mas é só dúvida mesmo, não é nem questão de resolução, que fala que o limite de n infinito de arco tangente de n é raiz de 2, π sobre raiz de 2. Isso é tabelado, professor? Não, é π sobre 2 que está aqui. Não, então, eu falei, é isso mesmo. Porque esse limite de arco tangente, ele é tabelado? Porque eu fiquei meio perdido na hora de fazer. Não, o arco tangente é a função inversa da tangente. Sim. Então, tangente de π sobre 2 é infinito. Então, o inverso, Ah, tá. ok? Foi. Calma aí, deixa eu anotar aqui. Então, você calcula esse limite olhando para a inversa dele. Valeu. Qual é a outra questão? É a 5. Eu fiquei meio perdido, porque eu sabia que era para fazer o teste da raiz, só que na hora da resolução eu fiquei meio perdido. Na hora da aula hospital eu fiquei louquíssimo, não sabia o que fazer da vida. Tá, deixa eu olhar aqui. Mostramos que n é bastante grande, raiz de n sobre 2 menos 1 é maior que 1 sobre 2n. Ou equivalentemente, essa expressão aí. Calculando o limite, 1 mais 1 sobre 2n elevado a n. Quando chegou nessa L'Hopital, que aparece logo que depois fica limite de n tendendo a infinito, de menos 1 sobre 2n ao quadrado sobre menos 1 sobre n ao quadrado, eu quebrei a cabeça nessa resposta, eu não consegui. Eu não sei o que Tá, fazer. você vai repetir o primeiro e multiplicar o inverso do segundo. Sim. Aí vai cancelar o n ao quadrado e o menos 1. Não, então. O negócio não é aqui. É antes de chegar nessa. Tá, você tem n vezes 1 mais 1 sobre 2n. É a partir daqui? Isso. Então, você tem, quando você está multiplicando por n, você pode dividir por 1 sobre n.
Porque se você repetir o primeiro e multiplicar versus o segundo, vai dar a mesma expressão. É aí? Isso, acho que foi aí mesmo. Então, por que ele botou para baixo? Porque se colocar para baixo, vai ficar 0 sobre 0. Não. O infinito sobre infinito. Não, é isso mesmo, né? Calma aí. Tem uma coisa estranha aqui. É isso que eu tô... Em cima vai dar 1, embaixo vai dar 0, né? Isso. E sabe por quê? Tem um erro de escrita. Ah, agora tudo faz sentido. Tem um log aí. É n Qual vezes questão? log. N vezes log. Isso, porque tem um log aí que sumiu. Isso. Aí log de 1 dá 0. Então é log de 1 mais 1 sobre 2n sobre 1 sobre n, entendeu? Sim. Aí log de 1 dá 0, fica 0 sobre 0. Entendi. Tô anotando aqui para corrigir, tá? Oi? Essa questão. Questão 5 da lista 2. Tenuava. Tem outra correção que eu devia ter feito e não fiz? Acho que não, né? Tinha da lista 1, que era a questão 4, que tinha um erro de que você falou na última aula. Não, mas aquilo ali estava certo mesmo. Ah, tá. É que dava mesma coisa, log de 1. Log de 1 dá 0. A lista tá certa. Essa 12 aqui tá errada porque faltou um log aqui. Gente, tá faltando 1 minuto no vídeo aqui. O vídeo vai acabar e vai ficar gravado. Alguém tem mais alguma dúvida? Se tiver, eu reinicio a próxima aula. Se tiver, fala, senão a gente acaba aqui. Desculpa, professor. A correção tem que ser feita onde da lista 2? Na questão 5. Tem que botar um log lá.